Boa noite, mãe. Estamos aqui em tempo de pandemia. A Laura, o Luke, o Matheus. Vem cá, Matheus. O Pedro, cadê aqui, ó? O Cole está aqui conosco. Boa noite. Matheus, Boa noite. esse é tempo de pandemia, não é verdade? Fala boa noite aqui, ó. Boa noite. Boa noite. Isso é tempo de pandemia, não é verdade? Com a casa cheia de netos. Olha que coisa legal, mãe. Você gosta? Eu gosto muito de ter meus netos aqui. E já queria te pedir que você separasse a palavra do dia de hoje. A palavra do dia de hoje é Mateus 6, versículo 5. Lembrando que sempre quem tira a palavra é o serviço de súplica, não é verdade? Durante a nossa live vai ter um momento que o Santíssimo vai passar aqui na nossa rua. E aí eu vou tirar a minha foto, sair de foco, e o neto meu, o Pedro, por isso que o Pedro está aqui comigo, mas a Laura, o Matheus, para que possam me ajudar e a gente receber uma bênção do Santíssimo, tá bom? Então, quero mesmo que você vá abrindo aí a sua Bíblia. E nessa Bíblia, nessa palavra aí, olha que interessante. Quando orardes, não seja como os hipócritas que gostam de orar nas sinagogas e nas esquinas da... Ei, Sueli! Um grande abraço! Eu também, Sueli, não te conheço pessoalmente, mas o pouco que a gente trocou, eu vi Deus em você. E isso é muito bom, não é verdade? Bendito seja Deus, Ângela. Posso dizer também que é uma alegria muito grande ter sido lembrada por vocês, por participar dessa live, porque essa pandemia tem unido tantas pessoas. E hoje me unir a vocês, a esse projeto das mães que oram pelos filhos, é assim uma honra, uma alegria muito grande. Ô, Sueli, eu brinco de raiz, eu sou canção nova, mas eu com a Shalom, eu tenho um amor pela formação de vocês. Desde que eu me entendo na caminhada, eu sempre li o material de vocês. E agora achei muito bonito, porque o pessoal da Shalom aqui de Vitória, eu vou lá para comprar livros com eles, né? E eu cheguei lá um dia, eles me deram a sugestão de um livro. Eu comprei na sugestão que o rapaz me deu. Quando eu cheguei em casa, era a história de São João Batista. E a nossa escola de formação se chama São João Batista. Você acredita? Bendito seja Deus. Eu nunca tinha lido O Amor Esponsal de São João Batista. E o livro, a Emi faz o prefácio, eu não me lembro o autor, mas é missionária aí de vocês. Né? Como é que chama o livro? São João Batista, O Amor Esponsal. Sim. Né? E foi assim, me chamou muita atenção. O pessoal está dizendo aí que a sua voz é linda, né? Que coisa boa, Sueli. Eu quero também agradecer. Oi. Não, pode agradecer, pode falar. Não, eu quero agradecer o carinho do pessoal que está acompanhando a gente, né? Tem tanta gente querida, assim, unida para rezar e partilhar, né? Então, assim, quero dar uma boa noite para todo mundo que está ligado aqui na live. Verdade. Na pandemia, você é casada, tem filhos, não é? Tenho 3 filhos, exato. Você viu meu conjunto de neto aqui, todo mundo ajudando na live? No início aqui, começamos com os meninos junto e cachorro, não é isso? Nossa Senhora, aqui também temos um cachorro. Ah, é? Ô, Sueli, conta pra gente um pouquinho sobre o seu chamado para Shalom. Quem sabe toca no coração de alguma mãe, né? No coração de algum filho, para ser alguém que se doa, né? Na causa de Jesus. Então vamos lá. A comunidade católica Shalom é um carisma na igreja. Como tantos outros carismas, nós somos uma comunidade que tem um carisma, e para que a gente possa viver esse carisma, que é o anúncio de Jesus, aquele que dá a paz, Jesus é o crucificado, é o ressuscitado que passou pela cruz, ele ressuscitou, mas ele morreu, ele venceu a morte,
Então, nós somos chamados a evangelizar, anunciando esse Jesus numa vida consagrada. Nós vivemos a vida consagrada de duas formas, tanto na comunidade de vida, quanto na comunidade de aliança. A comunidade de vida é o meu caso. Aos 21 anos, eu abandonei, deixei para trás a vida que levava, a vida na casa dos meus pais, não só a minha faculdade, mas os meus sonhos de se me realizar no mundo, e ingressei na vida missionária. Ano que vem, em fevereiro, completo 30 anos de vida missionária, é uma grande alegria. E dentro desse tempo, a comunidade me remanejou para diversas casas, onde nós temos, espalhadas pelo Brasil, nós temos missões também fora do Brasil, e a comunidade nos remaneja em vista da evangelização daquelas cidades ali. Então, eu tive a oportunidade, a graça de viver algum tempo da minha vida na cidade de Salvador, em Aracaju, Propriá, Rio de Janeiro. Morei em Roma também durante um tempo. Morei no Rio e Fortaleza, que é a minha cidade natal, também fui missionária em Fortaleza. E atualmente eu sou missionária no governo geral da comunidade, que é aqui em Aquiraz, na região metropolitana da capital cearense. O meu trabalho de evangelização se dá através da música, né, que esse ministério já se arrasta por muitos anos, mas enquanto cantora solo, eu faço esse ano 24 anos de missão solo, né, com o trabalho dos CDs. Eu já trabalhava como ministra de música bem antes, mas eu já estou completando 24 anos de missão através da música, o que me faz sair de casa para evangelizar, para falar de Jesus, né? Então, assim, o desejo que eu senti no meu coração, que me fez deixar a minha vida, a vida que eu levava para ingressar na vida missionária, foi um desejo de pertencer a Deus, de que não havia mais lugar, apesar de estar numa situação confortável na minha casa com os meus pais, caminhando bem na minha faculdade, mas o Senhor plantou no meu coração um desejo de consagrar a minha vida a Ele, e eu não me cabia mais naquelas condições. Então, eu percebi que o Carisma Shalom se identificava profundamente com esse anseio de pertença a Deus. Fiz o meu discernimento vocacional e entrei na comunidade. As pessoas conhecem muito o carisma do Mães que Oram, que é restaurar as famílias pelo poder da oração. E qual é o carisma da Shalom? Então, como eu falei antes, nós anunciamos Jesus Cristo ressuscitado que passou pela cruz, mas não existe uma forma específica. Qualquer meio que a comunidade Shalom perceba que existe ali um chamado de Deus, ela vai abraçar essa via. E aí existem as artes, existe a promoção humana, a comunicação, a evangelização dos casais, dos construtores da sociedade. Atualmente nós estamos fazendo um trabalho muito intenso em Fortaleza de promoção humana e assistência social dentro dessa pandemia. Inclusive, os artistas da comunidade se juntaram, já várias iniciativas aconteceram para levantar fundos para subsidiar essas atividades. Então, ao mesmo tempo que eu evangelizo através das redes sociais, ou então em uma determinada campanha, e entram recursos, esses recursos vão para a evangelização já na promoção humana, e nós formamos um corpo só que enunciamos, porque o que acontece? A música, ou a promoção humana, ou o rádio, ou a TV, ou seja lá qual for a especificidade apostólica, todos nós visamos levar aquelas pessoas ao encontro com o ressuscitado que passou pela cruz. Por quê? Porque é Ele que dá a paz. Nós não temos a paz fora de Jesus Cristo. Então, nós somos chamados a anunciar o Shalom de Deus. E a paz é Jesus. Verdade. Sueli, esse chamado, você que é cantora, você tem alguma música que você se identifica, que diz um pouco desse chamado? Porque eu tive o meu chamado, né? O meu chamado foi para as Mães que Oram. O seu foi para Shalom. Alguma música, Sueli, que você, quando canta, se identifica? Olha, essa música é profundamente vocacional, Ângela, e ela foi composta em 1984
mas nós ainda hoje cantamos e ela é muito atual. Eu não tenho uma gravação oficial com essa canção, mas essa canção, todas as vezes que me falam de vocação e me pedem para cantar alguma coisa que fale do meu chamado, eu tenho que entrar com essa canção aqui. Então, vamos te ouvir. De todas as coisas que vi neste mundo, nada se compara à tua imensidão, Senhor. De todas as coisas deste mundo, nada é igual ao teu infinito amor. Dizem que cego estou e que Jesus tornou-me assim, mas na verdade eu sei que apaixonado estou por ti, Senhor, por ti, Senhor. Senhor, apaixonado estou e quero toda a minha vida viver assim, só para ti. Senhor, apaixonado estou e quero toda a minha vida viver assim, só para ti. Perder tudo, tudo dar, ficar somente para mim com teu infinito amor, pois nada neste mundo me atrai, somente fazer tua vontade, dia a dia teu amor sentir, somente fazer tua vontade, dia a dia teu amor sentir, porque apaixonado estou por ti, Senhor, por ti, Senhor. Senhor, apaixonado estou e quero toda a minha vida viver assim, só para ti. Senhor, apaixonado estou e quero toda a minha vida viver assim, só para ti, Senhor. Uhul! Ô, Sueli, eu sou extremamente visual e pouco auditiva. E um dos exercícios que eu estou fazendo para aprender a escutar melhor, e olha que eu sou psicanalista e escuto mal, hein? É música. E hoje eu passei o dia encharcando nas suas músicas, aprendendo coisas assim, que voz bonita. Já quero avisar as mães que Sueli vai estar conosco no encontro da Canção Nova. E Sueli, entrando no nosso tema, né? Nosso tema Sim. é oração, não é isso? E foi interessante porque o pessoal da súplica tira uma palavra para que possa direcionar o meu coração. E saiu Mateus 6, versículo 5, que é a oração do Pai Nosso, né? E nessa oração tem duas coisas importantes, né? Primeiro, ele chama a questão da hipocrisia. E tem a segunda, que eu gosto muito: quando orardes, não multipliqueis as palavras. Eu não sou, a minha oração em línguas é pequenininha, a minha oração é pequenininha, mas como Deus faz a obra, não é verdade? O que é orar? Olha, em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente entender que a oração, segundo Santa Teresa, que é uma das baluartes da vocação Shalom, ela nos ensina que a oração é um trato de amizade.
Oração não é você repetir palavras, não é você multiplicar as palavras, como você diz tão bem, apoiada nesse texto bíblico. Não é tampouco simplesmente se recitar orações decoradas. Por exemplo, o terço é super importante enquanto via de oração. Mas se o meu coração não está unido ali naquela oração, degustando aquilo, ela se torna alguma coisa mecânica. Entendeu? A oração não pode ser mecânica, porque é um relacionamento de amor. É um relacionamento com uma pessoa. Em tudo que é mecânico, ou então você está rezando uma devoção, mas você está com a cabeça longe, isso não é oração. Mas existem, além dessas orações que são recitações, existe a oração que é uma simples abertura da alma. É um diálogo de alma, de Deus comigo e da minha alma para com Deus. Então, existe ainda uma maneira ainda mais intensa e a gente, depois que Jesus se encarnou, a gente teve assim a possibilidade de associar a nossa linguagem humana para tentar descrever o divino. Não é verdade? Jesus se fez homem. Então, quando nós falamos com Deus, nós expressamos o que sentimos, os nossos anseios, como é que a gente está, e nós temos oportunidade de ouvir a voz de Deus. Mas existe também aquela oração que a gente não diz nada, e ao mesmo tempo é uma oração de união profunda com o Senhor. Então, assim, resumindo, a oração é um trato de amizade, que ela tem vários níveis, né? Porque hoje a gente está tendo essa possibilidade de a gente se conhecer, de eu te ver, de você me ver, da gente bater um papo. Eu faço isso com Deus. Mas, a partir do momento em que a gente tem possibilidade, Ângela, de conviver todos os dias, nas dores e alegrias de um relacionamento que se repete, a gente manter essa frequência, a gente vai se conhecer bem mais, não é verdade? Verdade. E Deus é da mesma forma. E é interessante, né, Sueli, porque quando começou a definir a espiritualidade do movimento, eu era meio uma voz solitária que falava no deserto, né? Porque a gente vinha de outros modelos, né? Porque no início do carisma a gente não tem identidade. E aí tinham muitas devoções, as mães rezavam, e eu ficava com uma consciência tão pesada que eu nem abria o que vinha para mim. Porque eu falava, gente, eu não consigo recitar, né? Que inclusive recitar vem, rezar vem, recitare, né? Então, eu falava, eu não consigo, porque eu não consigo imaginar um filho meu chegando na minha frente com um papel e fazendo um pedido lendo um papel. Sim, exatamente. Né? Isso. Então, o que eu via o que eu vejo nos meus filhos? Ô mãe, tá pegando, corre e olha isso para mim. Não é isso? Um neto está aqui e fala, vó, eu tô com fome, me dá comida. Né? A minha neta está aqui passando bilhetinho para mim, né? Para querendo conversar, que ela falou e eu não entendi o que era. Não é isso? Ou seja, isso é conversar. Né? Uma neta de 10 anos que sabe que isso aqui não pode incomodar, mas que tem plena liberdade de estar comigo aqui e me ajudando, sugerindo algumas coisas, né? Que coisa linda! Não é? Isso para mim é oração. E graças a Deus hoje, Sueli, nós estamos estudando Santa Teresa d'Ávila, né? Esse ano, que é o ano da oração nosso. E a gente está achando esse poço, bebendo água desta oração, que é tão importante, não é verdade? E é interessante você usar a imagem do poço, porque para que a gente possa beber dessa água, a gente tem que ter, pelo menos inicialmente, um grande esforço de pegar o balde, de amarrar a corda, de soltar o balde. E quando o balde enche, a gente tem que fazer mais esforço ainda para puxar esse balde lá de dentro. Então, muitas vezes quando a gente bebe essa água, logo do início, ou quando alguém oferece essa água para a gente, que a gente simplesmente pega o copo e bebe, a gente fica inebriado, a gente fica
digamos assim, entre eixos, fica super feliz, mas alguém nos ofereceu um copo com essa água. Mas o que o Senhor quer é que a gente vá a Ele e comece a caminhar com as nossas próprias pernas e estabeleça com Ele esse relacionamento de liberdade. Inclusive, Santa Teresinha diz que a oração é um olhar voltado para o céu, né? Não é simplesmente um olhar. A gente sabe que é uma atividade muito mais profunda da alma que olha para o céu e diz tudo nesse olhar. E ao mesmo tempo escuta. Isso é importante porque a oração pressupõe muito uma escuta, né? Porque É um amor de duas vias. Hoje eu estava assistindo o filme de Santo Antônio, que eu sou devota de Santo Antônio, né? Mineirinha tem a devoção, né? E a minha devoção é Santo Antônio. E eu estava aqui assistindo o filme dele e ele tem um naufrágio, né? E o frade pergunta para ele e ele responde assim: o problema é que eu queria ser Marte na África, mas eu não escutei o que Deus queria para mim. E naquele naufrágio, ele acaba indo até São Francisco, conhece São Francisco e acaba sendo o pregador, né? O primeiro teólogo franciscano que Francisco pede para ele fazer. E isso é bonito porque as mães, né? Nós criamos, Deus suscitou inclusive um serviço que chama Serviço de Espiritualidade. O serviço de espiritualidade do movimento é ensinar a mãe a rezar. O que é ensinar ela a fazer? A ter essa intimidade com Deus. Você tem alguma música de intimidade, Sueli? Eu hoje estou por conta da sua voz, tá? Você é canhota, Sueli? Não, sou não, mas é porque como a câmera de frente, ela inverte. Ah, inverte. Ela inverte, eu sou meus netos são todos canhotos. E aí eu ia mostrar aqui, né? Não, eu sou destra, mas realmente aparece e assim seria para você, né? Aqui seria a mão direita, mas não é a mão esquerda, tá vendo? Ó? Eu tô vendo aqui, ó. Verdade. Então, veja só, as canções da comunidade Shalom, que são aquelas que eu gravei, elas são frutos de experiências com Deus, né? Então eu vou pegar uma aqui que se chama Bem Mais, que eu gravei no CD Se Quiseres, no ano de 2000. E ela fala que Deus é muito grande, que eu sou muito pequena, mas ao mesmo tempo eu sou muito amada por Deus, né? Então, assim, é a expressão de alguém que estava diante de uma forte experiência de ser pequena, mas de ser amada pelo grande amor de Deus. Então vamos lá. Bem mais do que eu possa entender, muito além da razão, está o teu amor, tão grande que me constrange. Sei que posso contar contigo sempre, em qualquer situação. Estás sempre ao meu lado, me acolhes e me perdoas. És tão grande, eu sou tão pequena. Como posso retribuir tanto amor? Eis minhas mãos vazias, mas estendidas. A minha vida é toda tua, Senhor. És tão grande, eu sou tão pequena. Como posso retribuir tanto amor? Eis minhas mãos vazias, mas estendidas. A minha
minha vida é toda tua, Senhor. A minha vida é toda tua, Senhor. Eu estou imaginando aqui, Sueli, você vai rir do que eu imaginei. Eu imaginei chegando no céu e anjo cantando com essa voz. Você tem voz de anjo, viu? Eu nunca escutei anjo cantar, não, mas na minha imaginação, anjo é isso, né? Pois então a gente já vai marcar o encontro lá, né? Com certeza. Tanto que as pessoas perguntam assim, né? Eu vou para o inferno, eu falo com Deus, falo, ó, se eu estiver errando de caminho, o senhor me pega pelos cabelos, mas não me deixa ir para o lado errado, né? Amei, amei. Então a gente está nisso aí. Agora, por que o Senhor diz, né, sobre a oração hipócritas, né? Que às vezes as pessoas oram nas grandes, nas sinagogas, na praça, mas às vezes as pessoas perguntam para mim assim, então não tem que dar testemunho? São duas coisas diferentes? Veja só, o testemunho, ele deve ser dado, mas é um transbordamento. Não é, porque o testemunho pode ser hipócrita também, não só a oração. O meu fazer precisa ser um transbordamento do meu ser. E eu já tive diversas situações onde eu estou cantando, mas eu não consigo viver ainda aquilo que eu canto. Aí eu pergunto, eu estou sendo hipócrita? E aí o que consola o meu coração é, ao cantar, eu sinto a dor de não viver. E eu começo a pedir a graça a Deus de corresponder. E eu me torno uma pessoa em caminho como aquelas que estão me escutando. Porque eu também preciso lembrar que eu não sou perfeita. Perfeito é só o Senhor. Então, se eu não consigo viver tudo aquilo que eu prego, quando eu prego, eu peço a Deus, me perdoe por não ser fiel ainda e me dê a graça de viver. E aquelas palavras ao saírem, ou aquela música ao sair, dói na alma, por ainda não estar exercitada naquele ouvir. Entende? Então a minha oração se torna uma súplica. Se torna uma súplica. Então você já começa a dar o segundo caminho da oração, porque o primeiro foi a escuta, não é verdade? Gente, os cachorros aqui de casa resolveram tudo latir, tá muito Relaxa. aí. Laura, fecha só aqui as venezianas para vovó. Então, é interessante que o primeiro, você falou, é escuta. Sim. Segundo, agora, você chama a atenção da gente para uma segunda questão, não é verdade? Que é a gente ser sincero com Deus no sentido assim, nem tudo eu vou conseguir, né? Então, mas exemplo, eu preciso sofrer por não conseguir, porque se eu sou indiferente àquilo, a hipocrisia reside aí. Entendeu? Porque eu não me ponho em luta, eu não me ponho na caminhada, eu estaciono e talvez, digamos assim, defendo uma imagem para as pessoas que de fato não é aquilo. E é verdade. Mas aí você faz o terceiro momento, que é pedir a graça. E eu conto muito, porque as mães sabem, porque toda vida eu partilho as minhas dificuldades com elas, porque senão elas ficam achando que na posição de fundadora, Deus escolheu uma pessoa perfeita. É muito pelo contrário. A escolha é porque eu preciso ser convertida. Então Deus, na sua misericórdia, viu que isso poderia ser uma forma, né? E eu pedi durante anos a graça de rezar o terço, não por obrigação. Porque eu sempre rezei, que eu sou de família que reza terço diário, mas eu não conseguia concentração. E tem 2 meses que Deus tem me concedido a graça. O dom da piedade. Então a oração também, Senhor, eu não consigo. Na live com a Eliana Ribeiro, eu contei para ela que tem uma música dela que eu não consigo cantar, né? Quando diz nada poderá me abalar, nada poderá. Quando eu era mais nova, eu até cantava. À medida que eu comecei a perceber que essas palavras não eram verdadeiras no meu coração,
porque às vezes eu me abalava por algumas coisas, né? E aí ela falou exatamente isso. A gente pedir a graça, não é verdade? Isso. O que mais nós temos que fazer na oração, Sueli, para caminhar nesse ano de oração que nós Ângela, eu estamos? acho que a gente poderia citar a perseverança, o manter-se constante. Porque se a gente perceber, se a gente prestar atenção, sem a perseverança e a constância, a gente não leva a bom termo coisa nenhuma na vida da gente, não é? É o segredo do Então, sucesso na vida, né? a perseverança e a constância provam a alma. Porque eu vou, à medida que o tempo vai passando, vão aparecendo coisas, vão aparecendo situações que vão me tirar daquilo ali. E a perseverança e a constância vão me dizer quais são, digamos, qual é o meu verdadeiro tesouro. Se é Deus ou se são outras coisas. Isso não significa dizer que você pode ter um dia que você não reze aquele horário marcado. Ou você vai tentar remanejar aquilo para outro momento, ou se por acaso a vida não te permitir e ter aquele momento formal de oração, é preciso se entender que a oração não é só aquela uma hora, que a oração é como a nossa respiração que permeia a nossa vida o tempo inteiro. Eu não posso conceber um Deus que se relaciona comigo só naquela hora que eu me sinto diante da Bíblia diante de uma vela acesa. A oração precisa, eu acho que nada define melhor, no meu entender, a oração como a respiração, porque é algo que me mantém viva. Então, se eu não estou em constante diálogo com Deus, da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, porque até durante o sono Deus alimenta os seus eleitos, né? Como diz o Salmo. Verdade. Então, se eu não estou em constante diálogo de amor com Deus durante a vida, o dia inteiro, eu ainda não consegui captar o que significa de fato a vida de oração. Por quê? Como eu disse no início, a oração é um trato de amizade, é um relacionamento. Então, se eu tenho relacionamento com um Deus que está no meu íntimo, não é possível pensar que esse relacionamento é só durante um momento do meu dia. Se Deus está Verdade. presente na minha alma e a minha alma está em Deus, é o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Então, por isso que Santa Teresinha diz que é um olhar voltado para o céu. É a minha respiração. Eu agradeço a Deus, digamos assim, não é só agradecer. É porque é o seguinte, a gente às vezes corre o risco, a tentação, de definir a oração como fazer coisas. Se eu rezo o texto, se eu rezo as minhas devoções, se eu rezo isso, se eu rezo aquilo, eu sou uma pessoa de oração? Talvez não. Se eu não vivo a oração como esse diálogo constante com Deus, de intimidade, eu sou talvez um bom exercitado em devoções, mas não em amizade. Eu acho que a relação de amizade, mas de alma, é algo que define a oração como algo mais profundo, a ponto de não precisar estar falando, de você pensar e de você ouvir, de você pensar e de você prescrutar o que Deus fala, sem precisar verbalizar. E é a oração de quietude que Santa Teresa fala, e de contemplação, quando a alma se entrega e sente-se não só nos braços de Deus, mas também Deus nos seus braços. É uma coisa misteriosa, mas que realmente acontece, a gente prova isso. Isso, Eli, isso foi uma das coisas no movimento também que eu custei entender, porque eu realmente não tinha nenhum conhecimento sobre fundação, sobre movimento. E um padre Cosme, um dia me falou, perguntando quais eram as minhas práticas, né? E eu falo com ele que eu oro a vida, que eu rezo a vida. Né? As situações corriqueiras, elas se transformam em tipos de oração para mim. Né? Se eu estou num trânsito complicado, eu peço ao Senhor paciência, eu estou rezando. Né? Se eu estou numa situação com os meninos que está bagunçando, né, o dia, e a gente pede paciência,
É uma oração de súplica, não é isso? Se eu olho, se eu chego assim, levanto, vejo um céu, aqui nós temos mar, né? Eu vou para a missa, não agora na pandemia, mas eu vou para a missa 15 para 6 da manhã, e aqui eu saio direto no mar. E eu falo, Senhor, obrigado por esse dia. É uma oração de louvor, não é isso? E aí, no fim do dia, se a gente for marcar quanto tempo, talvez a gente reze mais do que começar a cronometrar horário para conversar com Deus, marcar horário, não é verdade? Esse horário é super importante, porque Sim. é ir ao poço. Mas você tem que encher o balde para viver o resto do dia com aquele balde cheio, né? Então, é um transbordamento desse tempo de oração. Você usou uma expressão interessante, Ângela, que você disse, eu rezo a vida. E a nossa vida é a matéria da oração, né? Verdade. Jesus se encarnou, volto a repetir isso, Jesus assumiu a nossa natureza. Então, quando Jesus assume a natureza, Jesus assume a minha vida, Jesus me assume. E o meu trabalho é assumir a vida dele também. Entendeu? Jesus já assumiu a minha natureza. E o meu trabalho, a minha oração, qual é o meu objetivo de oração? Assumir a vida dele. Porque a minha vida já está assumida por ele. Entende? Verdade. Então, a minha vida, o que me acontece, ou deixa de acontecer, a alegria ou a dor, é uma relação de mão dupla. Eu falo, eu escuto. Eu falo, eu escuto. Quanto menos mecanicidade houver, mais profundidade haverá. O meu pároco hoje, na homilia de Corpus Christi, porque hoje é dia do corpo do Senhor, Patel falou uma coisa que eu fiquei encantada, né? Nessa época de pandemia, o que o médico diz para gente? Para gente não pegar o vírus, nós temos que ter imunidade, não é verdade? Ou Sim. seja, o corpo tem que estar bem alimentado, tem uma série de situações aí que vai diminuir o risco. E é interessante que, para a minha vida de santidade, muitas vezes eu não trabalho para ter uma grande imunidade. E aí, a persistência, quando você fala, é justamente isso. À medida que eu vou rezando, eu vou imunizando e melhorando uma capa, como se fosse Deus trocando, né? Porque a gente vai Uma fazendo uma proteção transfusão. imunológica contra o pecado. Conto. Aí você usou a frase certa, isso. Então, por exemplo, à medida que eu vou comungando, e toda vez que eu vou para a comunhão, eu falo isso, Senhor, troca uma parte do meu sangue, porque o meu sangue é ruim, troca pelo sangue bom. Né? Ou seja, que é uma imunidade contra a minha maldade, contra o meu gênio forte, né? Nesse período aí que você falou de persistência, nesses 30 anos, teve alguma situação, Sueli, que você viu que balançou? Porque Santa Teresa fala que na vida dela, um momento o demônio tentava para ela não rezar, porque ela não era boa, porque ela não rezava bem, né? A minha tentação era, porque agora depois que eu li isso, não era mais. Ah, meu gênio é ruim, tem coisa que não vai ter jeito, né? Você teve alguma coisa que te dificultou a persistência nesses 30 anos de caminhada? Diversas lutas, diversas dores. Mas eu lembrei agora de uma situação que foi o oposto disso. Eu vivi uma época, numa determinada missão, que eu tive muitos desafios de relacionamento com as minhas autoridades. E eu morava com as minhas autoridades na mesma casa. Então, era um desafio enorme, porque eu não me via bem compreendida. E quando você deve obediência a um superior, na nossa relação de vida, de voto de obediência, de promessa de obediência, o que acontece? Tudo eu preciso me reportar à minha autoridade. E quando você não se sente bem compreendida ou bem julgada, é bem desafiante, não é? Então, eu vivi sofrimentos muito grandes naquele lugar. Então, assim, de A a Z na minha vida, eu não tinha aquela sensação de segurança. E foi uma prova que Deus me submeteu naquele ano que eu passei ali, naquele tempo que eu passei ali. Mas
quando eu olho para a minha vida de oração, naquele sofrimento, eu nunca fui tão amiga de Jesus. Porque eu chegava na minha oração e descascava. Senhor, isso. Coisas que eu precisava desabafar com um amigo. E eu encontrava em Deus a liberdade de falar. É como se ele dissesse, quando eu chegava no horário da minha oração, ele dizia assim, minha filha, eu estou aqui, pode dizer o que você quiser. E eu falava. E essa possibilidade de me relacionar com Jesus, nesse grau de amizade, de liberdade interior, me fez permanecer constante em meio às adversidades e deixar que o próprio Deus me transferisse dali sem que eu chegasse para a comunidade e dissesse, me mude desse lugar. A amizade com o Senhor era tão intensa que me fez permanecer ali, em meio às adversidades, pelo tempo que Deus quis. Porque foi uma providência de Deus. Cada missão é uma providência de Deus. É uma forma de burilar a gente, né, Sueli? Então, assim, da mesma forma, o contrário também aconteceu. De muitas situações de prova. Eu passei uma época, Ângela, que o Senhor permitiu uma escuridão tão grande na minha vida. Eu, inclusive, já dei esse testemunho na Canção Nova algumas vezes. E já falei muito abertamente sobre isso. A escuridão era tão grande, tão tremenda, que eu perdi o meu sentido de vida. Que eu estava na comunidade não mais pelos mesmos objetivos dos meus 21 anos, mas agora eu estava porque eu não tinha mais para onde ir, porque eu não tinha como me sustentar, porque eu já tinha filhos e ia morar onde? Debaixo da ponte. Então, eu tinha perdido, não perdido objetivamente falando, mas perdido aquela sensação do elo, que a gente chama de sentido de pertença. Sentido da vida, né? O sentido da vida também, sentido da vida de pertença à comunidade. Então eu estava ali, não mais porque Jesus tinha me chamado, mas eu estava ali por outras situações. E isso era uma dor tremenda. E eu disse, mas Jesus, eu me lembro pelo motivo que você me chamou, eu sei o que foi, mas eu não sinto mais. Você me permitiu não esquecer, mas hoje eu não sinto isso repercutindo dentro de mim. Então, assim, eu passei 7 anos nessa escuridão horrível e Deus me fez, inclusive, permitiu de que eu perdesse a fé naquilo que eu pregava. Porque eu não deixei de cantar, eu não deixei de viajar, eu continuei evangelizando, mas eu falava tudo que vinha no meu coração para falar, mas nenhuma palavra daquela repercutia dentro de mim. E era outra dor. Então, quando as coisas começaram a melhorar depois desses 7 anos, que voltou o meu sentido de vida, o sentido de pertença, e essa escuridão começou a aparecer aquela luzinha no fim do túnel, o Senhor colocou no meu coração de que eu estava tão fraca nesse tempo que eu não conseguia caminhar pelas minhas pernas, mas que Ele havia me sustentado durante todo esse tempo. E aí Deus me deu a clareza de ter vivido nos braços dele. Aí eu chego e me emociono. Eu vivi nos braços de Deus e Deus só foi me fazer perceber depois que tudo passou. Porque no fundo, Ele queria que eu andasse pela fé. E não por sentimentos, e não por constatações, e não por sensações. Mas Ele fez que eu faltasse tudo para que eu caminhasse única e exclusivamente pela fé. Se eu sabia que eu tinha que ir para frente, eu ia, mesmo que tudo em mim dissesse que não era por ali. Mas se a razão e a fé me apontavam o que era nessa direção, eu ia. Então, assim, a gente sabe que humanamente é um rasgar da alma. Mas quando tudo passou, o Senhor te disse, eu te carreguei nos braços. E eu disse, Senhor, valeu a pena, porque hoje eu sei o que significa viver na escuridão, viver pela fé. E é muito mais fácil a gente alcançar o coração das pessoas quando a gente experimenta a impotência plena de todas as faculdades humanas faltarem. E quando a gente experimenta a força de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus. Minha irmã, eu não duvido mais de Deus me amar. Deus me ama incondicionalmente. Eu posso fazer o maior pecado, mas Deus continua me amando. E essa certeza me faz dobrar o joelho, pedir perdão e continuar o caminho.
E é verdade, foi bom esse seu testemunho, porque muitas mães passam pela noite escura, não é verdade? E Sim, a com gente, certeza. e a gente na fundação, a gente vê como isso é uma realidade, não é Constante, verdade? né? É constante isso, né? Por quê? Porque é a forma de criar uma dependência com Deus e tirar o desapego. E hoje foi interessante que meu neto de 15 anos está empolgado, lendo a Bíblia e tudo, e vai me perguntando. E ele assistiu o filme A Cabana. E ele falou, vó, a cena que eu mais gostei no filme foi quando o personagem principal vira para Deus assim, você é tão ruim que no momento da cruz você deixou Jesus lá sozinho. Por isso que ele disse, Senhor, por que me abandonaste? E aí a figura do Deus Pai mostra a mão para ele chagada. E falou, eu estava lá. Então, isso é importante porque a gente não pode duvidar que Deus está junto conosco no sentimento, mas que todos que estão em busca da santidade passam pela noite escura, né? E eu Que São acho, João da Cruz explica. e essa missão, assim, que Deus nos confiou de ser mãe, exige muito, é assim, um constante êxtase no sentido de estar saindo de si. Você tem que sair de si da hora que você acorda, da hora que você vai dormir. E as nossas estruturas falham, as nossas estruturas cansam. Porque, psicologicamente falando, esse constante sair de si, eu gosto de chamar de êxtase, porque eu não associo o êxtase a você estar levitando, como aquelas A histórias de cinema. imaginação nossa. Nossa. Como a imaginação gosta. Então, esse êxtase, essa saída de si, é tão constante que tem períodos na nossa vida que a gente fica fraco mesmo. E nessas horas, a gente não consegue enxergar um palmo na frente do nariz. Mas viver com o Senhor nos possibilita continuar andando, apesar dos pesares. A gente vai se arrastando, mas a gente vai seguindo, porque a gente sabe que a gente está acompanhado. A gente tem um Deus que é presente na nossa vida. Sueli, nesse período de noite escura, teve alguma música que você cantava mais, Sueli? Porque, por exemplo, né, eu vejo que tem períodos, né, que eu fico com a música. Eu tenho uma do Padre Rodrigo, né? O melhor virá, não importa o quanto demorar, quando a situação não vai para frente, né? Por agora é só agir e orar. Então, a canção, eu gosto muito de trazer a canção, porque eu vejo que a canção ela marca mais do que a palavra. Não é Sim. verdade? Sim, Alguma. ela não pede permissão para entrar. A Verdade. música vai na alma. É lúdico, então ela vai direto, né? Os sentidos não têm muita resistência. E na palavra você fica discutindo com o que o outro está falando. E aí, teve alguma música? Olha só, não foi uma música que marcou esse período, mas por outro lado, num belo dia, o Senhor me disse: você está sendo provada para que você saiba se você realmente acredita que a sua vida está nas mãos de Deus. E a música que, digamos assim, que eu gosto de dizer, e não só eu, mas as pessoas dizem que é a minha cara, é a música Com Tua Mão. Então, essa música Com Tua Mão, o Senhor me provou e eu disse, Senhor, realmente está lá. Não porque eu sou boa, não porque eu quero que a minha vida esteja nas mãos de Deus, mas porque você me segurou de verdade. O mérito é dele. Né? Verdade. Então vamos lá. Com tua mão, oh Deus, Senhor, segura minha, pois não me atrevo a um passo só, sem teu amparo, sem teu apoio. Eu não darei, eu só iria fraquejar, eu andaria vacilar, sem tua mão a mim sustentar. Mas se tua mão me segurar, eu correrei até
subirei apoiada em ti. Nossa, que lindo que fica esse refrão na cabeça das mães. Subirei apoiada. Apoiada em ti. Nós Inclusive, essa canção tá no repertório lá do show das mães que oram pelos filhos. É verdade? É, Essa eu escutei hoje, essa eu escutei hoje. Por isso que o pedacinho inicial eu sabia que eu sou meio burrinha para guardar a música, eu guardo o refrão. Mas essa me marcou muito, né? Porque realmente segura na mão de Deus. E essas sim. mães que estão nos assistindo, eu tirei os comentários para não incomodar, porque fica no seu rosto, então as mães pedem para tirar. Mas eu acho importante, Sueli, a gente vem aqui, olha, as meninas estão pedindo, peço oração por toda a minha família. Como eu faço? Olha que pergunta legal aqui. Como eu faço para saber se eu estou tendo um bom diálogo com Deus? Gostei da pergunta. Olha, a palavra de Deus diz que a árvore se conhece pelos frutos, né? Então, se eu estou tendo um bom diálogo com Deus, é porque alguma coisa está mudando na nossa vida. É uma pedra de toque. Que bonito. Ô, Sueli, já estamos caminhando para o final, né? Tá tão bom bate-papo. Tá tão bom. Ah, nós estamos igual duas comadres aqui, não estamos batendo papo? Falta só um café. Falta só um cafezinho. Da próxima vez eu providencio. Vou tomar daqui para você ver, tá bom? Mas, ô, Sueli, muitas mães estão muito sofridas. Como é que você ministra, né? Porque quem canta, ministra oração. Ministra uma oração para nós, para esses corações tão sofridos. Se você quiser entremear com música, faça do seu jeitinho aí. Então, realmente a gente tem pouquinho tempo, porque a live cai com 1 hora, né? Isso. Mas uma passagem assim que Deus tem falado muito, inclusive, Ângela, toda quarta-feira às 21 horas eu tenho uma live de oração. Aproveitar aqui para convidar as pessoas que desejarem rezar comigo às quartas-feiras às 21 horas. A gente tem sempre esse compromisso fixo. Dá seu Instagram. Pode. Sueli Passanha Shalom. Sueli Passanha Shalom. Então, inclusive, quem quiser me acompanhar no meu Instagram e conhecer o trabalho que a gente realiza de evangelização lá, a casa está de portas abertas. Então, a passagem que veio no meu coração agora, porque eu também estou passando por momentos difíceis nessa pandemia. Todos nós, todas nós, né? Então, sobretudo, o fato de vivermos enjauladas, né, lidando com a rotina, e uma rotina pesada, uma rotina sofrida, imposta, não escolhida, né? Então, tudo isso traz consequências. E o Senhor colocava no meu coração essa palavra. Cadê? Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu peso é leve. Então, o que eu queria, assim, pedir a Deus a graça era de que você que está rezando conosco agora, não feche o seu coração, mas lembre-se que o sofrimento te atrai a Deus. As dores nos atraem a Deus e atrai Deus a nós. Os nossos sofrimentos, as nossas dores, os desafios pelos quais nós passamos, não nos distanciam de Deus. Muito pelo contrário, são exatamente aquilo que grita mais alto. Então, aproveite essa dor, porque ela já está gritando antes de você, pedindo a Deus. Então, que o seu coração agora possa entregar, em nome de Jesus, faça essa entrega dos fardos pesados que você carrega, pronuncie isso para o Senhor. Jesus, eu te entrego esses fardos pesados, diga isso ao Senhor. Porque Jesus está diante de nós com um fardo leve, porque é uma promessa que ele diz aqui. Ele diz que ele é manso e humilde de coração, e ele diz que nós receberemos repouso, que nós encontraremos repouso para as nossas almas. Porque ele é aquele que traz o jugo suave e o peso leve. Senhor, nós queremos te agradecer.
por essa live que nos atraiu a alma para ti, que nos atraiu o coração para ti. E dentro do teu coração, traspassado pela lança, traspassado pelos nossos pecados, esse coração aberto de onde jorra a tua paz, eu te peço, faz jorrar a tua paz sobre nós agora, para que nós possamos, Senhor Jesus, nos vermos aliviados e aliviadas de todos os fardos e pesos. Inunda-nos com teu shalom, com a tua paz. É isso que nós ministramos agora em nome de Jesus. Para que tu possas, Senhor, ser glorificado, que nós possamos dar testemunho desse alívio, desse repouso que você prometeu, Senhor. Nós vamos a ti porque tu és manso e da tua mansidão nós podemos nos achegar sem aquele temor de sermos criticados, de sermos julgados, porque tu és um Deus manso que nos acolhe de braços abertos. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos ainda um dia para terminar de viver. Nós temos uma vida pela frente. Mas nós não estamos sozinhos, nós vamos agarrados contigo, Senhor, sustentados pela tua mão e carregando agora não mais os nossos fardos pesados, mas os teus fardos leves, Senhor, que nós podemos carregar. E o Senhor coloca no meu coração a palavra de ciência, que Ele deseja nos mostrar que fardos nós precisamos abrir mão, que tem muitas mães que estão carregando fardos pesados, porque no meio dos seus sofrimentos se encheram de muitas coisas. Que Jesus te mostre agora, minha irmã, meu irmão, o fardo que você precisa soltar para receber o fardo leve de Jesus. Muito obrigada. Quero consagrar tudo isso nas mãos amorosas de Nossa Senhora, para que nos dês a todas nós, a todos nós, o vinho novo, que Nossa Senhora interceda por nós. E minha filha está aqui, a Isabela, que fez... Tô vendo a carinha gostosa. Os meus começaram aqui no início comigo. Tava todo mundo aqui dentro do quarto. E aqui ela termina comigo. E aí a gente vai rezar uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que interceda por todas as pessoas que estão rezando por nós. Ave Maria, Bela. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa, mas que fechamento lindo! Filha, você representa nessa live todo o nosso sentido do movimento de Mães que Oram, que é que os nossos filhos e netos possam rezar. E não só nós falarmos com Deus, mas também ensiná-los a falar com Deus. Beijo no coração, Sueli, tudo de bom. Mãe, beijo, tchau. Tchau, minha filha. Deus te abençoe. Mãe, eu gostaria que você soubesse que vai estar aí gravado esta live. E quem ainda não se inscreveu, por favor, inscreva, porque no final de julho, na última live, nós vamos sortear um livro novo da oração, tá bom? Uma boa noite para vocês e até amanhã com o nosso terço às 18h30. Quero chamar a Laurinha aqui, ó, também para encerrar, ela que faz os meus stories, tá? Beijo, dá tchau, Laurinha. Tchau!